Olá pessoal, tudo bem? Vamos então fazer hoje uma super revisão acerca do período imperial em Mato Grosso. Nesta nossa videoaula trataremos da província de Mato Grosso e suas relações com o Império Brasileiro, abordando temas tais como a crise da mineração e as alternativas econômicas da província de Mato Grosso, a transferência da capital da província para Cuiabá. Abordaremos também a ocorrência da Rusga, este célebre movimento político ocorrido em 1834 em Cuiabá, no contexto histórico do período regencial, e trataremos da Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, e ainda abordaremos a economia de Mato Grosso após a Guerra do Paraguai. Pois bem, amigos, primeiramente, vamos conversar um pouco sobre a crise da mineração e as alternativas econômicas da província de Mato Grosso. A crise da mineração, a decadência da extração aurífera em Mato Grosso, começa ainda na segunda metade do século XVIII. E os fatores principais que levam a isso são a existência de ouro de aluvião, as técnicas rudimentares empregadas na extração de ouro em Cuiabá e também no Vale do Rio Guaporé, a exorbitante tributação metropolitana implantada, a cobrança elevada de impostos. Todos esses fatores combinados levaram a uma sensível decadência da atividade mineradora em terras mato-grossenses, levando a um esgotamento econômico e a uma verdadeira estagnação na economia local, surgindo aí atividades complementares, alternativas econômicas, tais como a agricultura de subsistência, desenvolvida em localidades próximas a Cuiabá, como Serra Acima e Rio Abaixo, o desenvolvimento também da produção de cana-de-açúcar. Temos a ocorrência da fase dos engenhos de açúcar em Cuiabá e áreas próximas, e ainda o desenvolvimento da pecuária extensiva, já na segunda metade do século XVIII, na região do Pantanal Mato-Grossense, na localização dos atuais municípios de Cáceres e Poconé. Cáceres, a propósito, que registrou a ocorrência da Fazenda Jacobina, a principal fazenda de criação de gado em território mato-grossense ao longo da segunda metade do século XVIII e do início do século XIX. Também no início do referido século ocorreu a transferência da capital para Cuiabá, em um levante organizado pela elite cuiabana no ano de 1821. Esse levante acabou derrubando o último capitão-general da capitania de Mato Grosso, Francisco de Paula Majesto de Carvalho, e ocorreu a transferência da capital para Cuiabá. O fator alegado pela elite cuiabana para a transferência foi a insalubridade vivenciada em Vila Bela da Santíssima Trindade. Sendo assim, a elite cuiabana organizou esse golpe que transferiu, às vésperas da independência do Brasil, a capital de Mato Grosso para Cuiabá. Já no primeiro reinado, em 1825, o imperador Dom Pedro I ratificou Cuiabá como capital de Mato Grosso. E mais tarde, em 1835, a Assembleia Legislativa da província de Mato Grosso assinou o decreto mantendo Cuiabá como capital da província de Mato Grosso. Já durante o período regencial, ocorreu um importante movimento sociopolítico em Cuiabá. Foi a Rusga, uma intensa movimentação nas elites cuiabanas, uma disputa pelo poder político envolvendo liberais e conservadores. Dentre as principais causas que levaram à ocorrência da Rusga estão a disputa pelo controle político na província de Mato Grosso entre liberais e conservadores, além das precárias condições econômicas vividas pela província de Mato Grosso. Os grupos principais envolvidos nesse movimento são nas elites cuiabanas, uma disputa pelo poder político envolvendo liberais e conservadores. Dentre as principais causas que levaram à ocorrência da Rusga estão a disputa pelo controle político na província de Mato Grosso entre liberais e conservadores,
além das precárias condições econômicas vividas pela província de Mato Grosso. Os grupos principais envolvidos nesse movimento eram os liberais, que estavam organizados em torno da Sociedade dos Zelosos da Independência, e os conservadores, que se aglutinavam em volta da chamada Sociedade Filantrópica. A rusga também contou com a participação das camadas populares, um reflexo das péssimas condições de vida em Mato Grosso naquela época. A província de Mato Grosso, às vésperas da rusga, tinha o seu comando político nas mãos dos caramurus, ou seja, os conservadores, na figura do presidente da província, Antônio Correia da Costa, um rico proprietário de terras que havia concedido uma série de privilégios aos estrangeiros que detinham o controle do comércio na província de Mato Grosso. Tal fato acabou desencadeando um grande descontentamento das camadas populares cuiabanas. Organizaram-se então planos para a tomada do poder. O poder estava nas mãos dos conservadores. Os liberais almejavam alcançá-lo. Organizou-se então um movimento armado que partiria da região do Campo do Ourique, local onde hoje se encontra o Palácio Pascoal Moreira Cabral, sede da atual Câmara Municipal de Cuiabá. O objetivo dos moderados era derrubar o governo de Antônio Correia da Costa. Por outro lado, o objetivo dos exaltados também era expulsar da província de Mato Grosso todos aqueles que dominassem o grande comércio. Inclusive desejavam morte aos bicudos. Bicudos eram um apelido pelo qual eram conhecidos os estrangeiros, notadamente os portugueses residentes em Cuiabá. A tomada do poder se deu logo após o afastamento do presidente da província de Mato Grosso, Antônio Correia da Costa. O seu afastamento foi feito pelo Conselho de Província, que indicou João Poupino Caldas, um líder moderado, como presidente da província mato-grossense. A estratégia era impedir a eclosão do movimento armado. Entretanto, na madrugada de 30 de maio de 1834, sob a liderança da Guarda Nacional, irrompeu a chamada rusga. Ocorreu também a tomada do quartel das guardas municipais no centro de Cuiabá, ou seja, as duas únicas companhias militares, a Guarda Nacional e a Guarda Municipal, estavam nas mãos dos revoltosos, encontravam-se sob o poder dos rusguentos. Por isso que naquela madrugada ocorreram arrombamento de casas comerciais, saques e foram registrados alguns assassinatos dos bicudos, dos elementos portugueses. Entre as principais características da rusga, nós podemos mencionar o fato de ser eminentemente um movimento elitista, uma luta travada no seio das elites mato-grossenses. Movimento este que voltou-se contra os portugueses e demais estrangeiros que dominavam o comércio na província de Mato Grosso. Portanto, nós podemos também considerar a rusga como um movimento que teve um caráter nacionalista, um caráter até certo ponto xenófobo. Mas, por outro lado, nós temos que ressaltar também que, apesar das reações de violência, o movimento não defendia nenhuma alteração do ponto de vista das relações de trabalho, no regime político vigente ou no processo eleitoral. A única mudança alcançada foi política, a chegada ao poder por parte dos liberais. A rusga se constitui, portanto, num dos episódios mais violentos da história de Mato Grosso. Muitos portugueses e alguns brasileiros abastados foram assassinados durante os dias que ocorreram esse movimento, a rusga. Os rebeldes não atuaram apenas em Cuiabá, chegaram a avançar em direção a outras localidades, como Chapada, Poconé e Rio Abaixo. A rusga foi um movimento político que durou de maio até setembro de 1834 e foi controlado com a posse de Antônio Pedro de Alencastro,
que foi indicado pelo governo regencial do Padre Feijó para sufocar esse movimento. Antônio Pedro de Alencastro contou com o apoio de Pulpino Caldas na repressão, no processo criminal que se montou para reprimir os envolvidos, as lideranças envolvidas na ocorrência da rusga. Um detalhe interessante, uma curiosidade, é que o próprio Pulpino Caldas acabou sendo assassinado quando se preparava para deixar a capital de Mato Grosso, isso no ano de 1837. A importância histórica que a rusga possui é que ela é um dos mais precoces movimentos regenciais. Durante o período regencial, ocorreram vários movimentos de norte a sul no Brasil, cabanagem no Pará, sabinada na Bahia, série de movimentos. Entretanto, a rusga de 1834 é um dos primeiros movimentos regenciais, que apresenta uma movimentação no seio das camadas dominantes mato-grossenses, que contou também com a participação das camadas populares. E uma curiosidade, um detalhe muito interessante sobre a rusga foi a questão étnico-racial. A rusga também foi impulsionada pela questão da cor, uma vez que a grande maioria dos revoltosos era mulata. Sentiam-se, portanto, inferiorizados em relação aos brancos em Cuiabá. Um outro episódio marcante da história de Mato Grosso durante o século XIX foi a Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, o maior e mais importante conflito armado da história da América do Sul, a chamada Guerra da Tríplice Aliança, composta pelo Brasil, Argentina e Uruguai, contra a República do Paraguai. E o território mato-grossense foi um dos palcos centrais dessa guerra. O território mato-grossense, a propósito, foi invadido e ocupado pelo exército paraguaio durante boa parte desse conflito. Para entendermos a Guerra da Tríplice Aliança, precisamos compreender a política externa desenvolvida pelo governo imperial durante o século XIX. A manutenção do equilíbrio da região do Prata era a principal preocupação da diplomacia brasileira. Afinal de contas, o Brasil tinha grandes interesses econômicos na região. A região do Prata era muito importante, afinal de contas, é a porta de entrada da América do Sul dos produtos importados provenientes do continente europeu. É por essa razão, para manter a hegemonia no continente sul-americano, que o Brasil promoveu intervenções militares tanto no Uruguai quanto na Argentina. E um dos fatores principais no que diz respeito à província de Mato Grosso era o interesse do governo imperial de manter a livre navegação da Bacia Platina. Afinal de contas, este era o acesso mais rápido e seguro à isolada província de Mato Grosso durante o século XIX. E as intervenções brasileiras na região do Prata, principalmente a intervenção brasileira no Uruguai, onde o governo imperial enviou um exército, o exército brasileiro foi até o Uruguai, derrubou o Partido Blanco que estava no poder e colocou o Partido Colorado, que era o partido de apoio ao governo brasileiro. Isso acabou gerando uma represália por parte do governo paraguaio do presidente Francisco Solano Lopes, que foi o fechamento da navegação pela Bacia Platina e a prisão do navio brasileiro Marquês de Olinda, que trazia para Cuiabá o futuro presidente da província de Mato Grosso, Frederico Carneiro de Campos, é considerada o estopim para o início da Guerra da Tríplice Aliança. A invasão paraguaia ao território mato-grossense acabou ocorrendo meses depois. A invasão e ocupação do território mato-grossense. No desenrolar desse conflito, nós tivemos, em maio de 1865, a formação da chamada Tríplice Aliança, a assinatura de um tratado, um acordo militar envolvendo o governo imperial brasileiro e as repúblicas da Argentina e do Uruguai para formarem uma aliança para combater o Paraguai. É a chamada Tríplice Aliança. Mato Grosso, no início do conflito, enfrentou uma série de dificuldades de comunicação com o Rio de Janeiro. Afinal de contas, a província de Mato Grosso era
a parte mais fragilizada da fronteira oeste, que apresentava uma população diminuta e uma fronteira precariamente militarizada. É por essa razão que a defesa do território mato-grossense durante a Guerra da Tríplice Aliança recaiu sobre os ombros tanto dos militares quanto da população livre e escrava e também dos índios aliados. Ao longo dos primeiros anos da Guerra da Tríplice Aliança, ocorreu a ocupação paraguaia no sul da província de Mato Grosso. Localidades tais como Dourados, Corumbá, Miranda e Nioaque caíram nas mãos inimigas. Em Cuiabá, formou-se o chamado Batalhão dos Voluntários da Pátria, sob o comando de Augusto Leverger, o futuro barão de Melgaço. A defesa da capital ocorreu nas colinas de Melgaço. Havia-se um grande temor de que o exército paraguaio pudesse invadir a capital de Mato Grosso. Ao final da guerra, Augusto Leverger acabou assumindo a presidência da província de Mato Grosso. Dentre as principais repercussões da Guerra da Tríplice Aliança para a província de Mato Grosso, nós tivemos uma sensível alteração no cotidiano da população mato-grossense, assolada pelo medo, pela fome e pelas doenças. Afinal de contas, por ocorrência da Guerra da Tríplice Aliança, nós tivemos intensas dificuldades de abastecimento, uma vez que a Bacia do Prata encontrava-se fechada, a sua navegação estava interrompida, sendo assim a província de Mato Grosso encontrava-se isolada. Esse fato acabou contribuindo para o aumento da crise econômica na província de Mato Grosso e dificuldades intensas de abastecimento que acabaram por gerar fome na população. Além disso, havia-se o medo de uma invasão paraguaia a Cuiabá. É por essa razão que se formou o Batalhão dos Voluntários da Pátria sob a liderança de Augusto Leverger. E para piorar mais a situação, nós temos a intensificação dos ataques indígenas e dos quilombolas. No contexto da Guerra da Tríplice Aliança, ocorreu o crescimento do quilombo do Rio Manso, também conhecido como Cansanção, na região de Chapada dos Guimarães. E como desgraça pouca é bobagem, tivemos ainda uma insegurança muito grande em relação aos escravos. Temia-se a ocorrência de uma rebelião escrava em Mato Grosso. E para piorar mais ainda, para jogar a última pá de cal, nós tivemos a ocorrência da epidemia de varíola em 1867. A varíola foi uma enfermidade trazida pelos combatentes da retomada de Corumbá. Essa doença acabou dizimando uma parcela significativa da população cuiabana, o que contribuiu para o surgimento de um cemitério específico para sepultar as vítimas de tal doença, o chamado cemitério Nossa Senhora do Carmo, apelidado pela população local de cemitério do Caicai. A varíola acabou atingindo, além de Cuiabá, localidades vizinhas, tais como Poconé, Nossa Senhora do Livramento, Chapada dos Guimarães e a localidade de Rio Abaixo. Como desfecho da Guerra da Tríplice Aliança, parte final da guerra, essa guerra perdurou 5 anos. Ela começa no final de 1864, em 1º de maio de 1865 é formada a Tríplice Aliança, composta pelo Brasil, Argentina e Uruguai. Essa guerra perdura até março de 1870. Na parte final da guerra, nos últimos anos desse conflito, ocorreu a retomada de Dourados e Corumbá, exatamente no dia 13 de junho de 1867. É por essa razão que várias cidades mato-grossenses têm uma avenida, tem uma rua chamada 13 de junho. É o dia da retomada de Corumbá, sob a liderança de Antônio Maria Coelho, que mais tarde seria governador de Mato Grosso. O desfecho da Guerra do Paraguai ocorre na célebre Batalha de Cerro Corá, travada em 1º de março de 1870, com o assassinato do presidente paraguaio Francisco Solano Lopes. Termina então a Guerra da Tríplice Aliança e ocorre a destruição completa do Paraguai e de sua economia, além da dizimação de uma parcela considerável da população paraguaia. O Paraguai também acaba acumulando uma séria dívida
para com os países da Tríplice Aliança e perde uma parte importante de seu território fronteiriço, tanto com o Brasil quanto com a Argentina. Para Mato Grosso, a Guerra da Tríplice Aliança trouxe também importantes consequências. Dentre elas estão a reabertura da navegação pela Bacia Platina, fato este que acabou contribuindo por promover uma integração da economia mato-grossense ao capitalismo internacional. E de que maneira se processou tal integração? Da seguinte maneira: Mato Grosso passou a exportar matérias-primas ou produtos em seu estado bruto e ainda passou a receber produtos industrializados provenientes do continente europeu. Essa mudança, essa adequação econômica da província de Mato Grosso fez com que emergisse uma burguesia comercial ligada justamente a esse comércio de importação e exportação. Burguesia esta sediada em 3 cidades importantes, 3 cidades portuárias mato-grossenses: Corumbá, Cáceres e Cuiabá, onde se estabeleceram as chamadas casas comerciais. Portanto, Mato Grosso, após a ocorrência da Guerra da Tríplice Aliança, passou por um lento processo de modernização econômica e social. A economia de Mato Grosso, após a Guerra da Tríplice Aliança, passou por um processo de reconfiguração. Nós tivemos o surgimento das casas comerciais, ligadas ao comércio de importação e exportação. Além disso, tivemos o extrativismo vegetal, que teve um período de crescimento: extração de poaia, extração de erva mate e extração do látex. As casas comerciais eram revendedoras de variados produtos importados, e ao mesmo tempo, esses empreendimentos também se responsabilizavam pela exportação de matérias-primas ou produtos em seu estágio bruto. As casas comerciais estavam instaladas em cidades portuárias mato-grossenses: Corumbá, Cáceres e Cuiabá. E elas também funcionavam como agências bancárias. Nessas casas comerciais também se fazia o câmbio de moedas. As casas comerciais utilizavam-se da navegação fluvial para exportar e para importar mercadorias, e chegavam inclusive a arrendar grandes extensões de terra junto ao governo da província de Mato Grosso, onde estabeleciam o extrativismo vegetal, por exemplo, a extração da poaia e a extração do látex. Além disso, muitas casas comerciais arrendavam terras públicas com o objetivo de promoverem a criação de gado bovino em Mato Grosso. Pois bem, senhores, agora tratando especificamente do extrativismo vegetal em Mato Grosso, temos que citar 3 importantes produtos: a poaia, a erva mate e o látex, que foram de importância vital para o processo de fortalecimento econômico de Mato Grosso nas últimas décadas do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. A poaia, que era conhecida como ipeca ou ipecacuanha, era um arbusto nativo de onde se extraía uma substância chamada emetina, que era retirada exatamente de suas raízes. Essa substância era utilizada na fabricação de remédios pela indústria farmacêutica europeia. A poaia, portanto, era um arbusto nativo das depressões do Guaporé e do Alto Paraguai, sendo encontradas na região de Cáceres, Barra do Bugres, Tangra da Serra, Vila Bela e até mesmo nos arredores de Cuiabá. A poaia era um produto usado, evidentemente, na exportação para o continente europeu, onde era utilizada pela indústria farmacêutica. O auge da produção de poaia se deu entre 1885 e 1890. Em razão da extração poaeira em Mato Grosso, nós tivemos o surgimento de um núcleo populacional, Barra do Bugres. A exploração da poaia utilizava-se de métodos bastante artesanais, bem rudimentares, e enfrentava condições adversas.
a extração era realizada sistematicamente no período das chuvas, uma vez que o que interessava do arbusto eram justamente as suas raízes. Para a extração da poaia, utilizava-se o sistema de arrendamento de terras públicas, arrendamento este que contou com a participação do capital nacional e também do capital estrangeiro. O transporte fluvial era o principal utilizado no escoamento da produção, ou seja, a navegação através do rio Paraguai. A decadência da extração de poaia se deu por volta da década de 1940 em razão da instalação da indústria farmacêutica no Brasil. A erva mate é outro importante produto do extrativismo vegetal em Mato Grosso e era encontrada em grande quantidade, em abundância, nos bosques nativos no atual sul do estado de Mato Grosso do Sul. A erva mate foi um dos mais importantes produtos da economia mato-grossense, que era explorada em regime de monopólio pela Companhia Mate Laranjeira, fundada ao final do século XIX, que mais tarde passou a se denominar Laranjeira, Mendes e Companhia, quando passou a contar em suas ações com a atuação do capital argentino por intermédio do empresário Francisco Mendes. A Companhia Mate Laranjeira, ela tinha uma renda bastante significativa, chegando a ser muitas vezes superior aos rendimentos anuais do próprio governo do estado de Mato Grosso. Esse é um detalhe muito interessante. Muitas vezes os rendimentos da Companhia Mate Laranjeira superavam o orçamento mato-grossense. Em relação ao trabalho e à produção de erva mate, precisamos mencionar que a mão de obra por excelência utilizada nos ervais nativos era de imigrantes paraguaios, mão de obra paraguaia, portanto. Os paraguaios, que a propósito eram chamados de mineiros. Esses trabalhadores que extraíam a erva mate estavam sujeitos a uma grande exploração, jornadas de trabalho extenuantes e baixíssimos salários. A extração da erva mate ocorria entre os meses de janeiro e agosto. No restante do ano, nos meses restantes, ocorria a florescência dos ervais nativos mato-grossenses. E fechando o extrativismo vegetal, falta falarmos sobre a borracha. A borracha é outro importante produto, o látex, que teve sua exploração comercial crescida de maneira exponencial logo após a Guerra da Tríplice Aliança. O látex, que era colhido da seringueira e da mangabeira nas matas e cerrados nativos de Mato Grosso e da Amazônia brasileira. Inicialmente, a borracha era explorada nas matas próximas aos rios Guaporé, Arinos, Sangue, Sacre, Telespires, entre outros. A extração do látex se dava através de um caráter bastante sazonal, ou seja, durante os meses da seca, durante a estiagem. E a mão de obra principal utilizada na extração do látex era a mão de obra nordestina. Muitos migrantes nordestinos, não apenas em Mato Grosso, mas também na Amazônia brasileira. Pois bem, senhores, essas são as principais características da província de Mato Grosso. Espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos. Continue assistindo os nossos vídeos. Curta, compartilhe, estude e boa sorte em seus concursos. Um grande abraço a todos e até a próxima.